Você era castigada pelas forças do mal? Sim, senhor. Então conta pra gente como era a sua vida. Começou a partir dos 7 anos de idade. Eu já ouvia vozes, via vultos, eu tinha medo, eu não dormia de noite, eu não ficava sozinha em lugar nenhum. E isso começou a partir do momento que eu descobri que eu era adotada, né? Então, eu me sentia rejeitada. Quando eu descobri, começou uma voz a falar na minha mente assim, ó, viu, você não serve para nada, porque nem os seus pais te quiseram. E quando eu descobri que a minha mãe biológica era uma prostituta, aí que piorou. Aí aquela voz intensificou mais na minha mente. Quantos anos? 7 anos. Então quer dizer que é possível uma criança de 7 anos guardar mágoa? Sim, senhor, porque eu tinha um ódio mortal. Eu sentia gosto de sangue na minha boca. Então, de noite, eu ficava pensando assim, como que eu faço para me matar os meus pais? Porque talvez eles foram culpados. Quem estava me adotando, quem estava me criando. E aí vinha era uma confusão muito grande na minha mente. Então, eu ficava... Quando eu olhava para as coisas, eu não via coisas. Peraí, então quer dizer que o mal causa uma confusão tão grande na cabeça de uma criança? Porque assim, eu imagino que quem te adotou foi aquela pessoa que mais te ajudou. Sim, senhor. E mesmo assim, você conseguiu, com 7 anos de idade, começar a ter ódio de quem mais mostrou amor por você. Sim, senhor. E esse ódio era tão intenso que eu era uma criança totalmente desequilibrada. Eu era uma criança que eu fazia um inferno da vida da minha mãe. Eu fazia de tudo para ver confusão em casa. Quando eu vi uma briga ali, para mim, era a minha alegria. A mãe adotiva. A minha mãe adotiva. E aquilo começou a se intensificar ao tal ponto que eu comecei a pensar em me matar. Então, meu pai, gente, morava no interior e ele tinha um local onde ele mexia com as coisas dele e tinha veneno de rato. Isso eu já estava com os meus 10 anos. Então, eu ficava pensando, como que eu mexo com isso para que isso me mate? Mas todas as vezes que eu me programava cometer o suicídio, acontecia alguma coisa. Ou alguém chegava, vinha alguém de algum lugar e eu não conseguia concluir. E assim foi, e o ódio foi aumentando, as dores foram aumentando, eu passei a não dormir mais de noite. Quando eu conseguia dormir, no dia seguinte, eu amanhecia toda marcada o meu corpo, onde os demônios me enforcavam durante a noite. Aí eu comecei a ver eles visivelmente, andando pela casa, andando atrás de mim, né? Eu não via o rosto, mas eu via corpo, andava comigo como uma pessoa anda junto da outra. E eles falavam, eram de um lado e outro do outro. A sua mãe adotiva, seu pai adotivo, tinham esses problemas espirituais? Sim, senhor, porque eles serviam os encostos. Então, o que eu conheci foi a macumba. Então, quando eu comecei essa rebeldia toda, eu fui levada para o centro espírita para ser apresentada aos demônios, que são demônios mirins, né, para que eles cuidassem de mim. Porque eu era uma criança rebelde e a direção lá é o seguinte, ela tem que desenvolver. Alguém quer que um encosto denominado mirim cuide do seu filho como esses encostos cuidaram dela? Alguém aí quer? É claro que você não quer. Por quê? Porque ela viveu um verdadeiro castigo. Se você está nessa situação, seu filho está vivendo esse mesmo castigo. Mas eu não estou falando isso para você carregar algum tipo de culpa, não. Porque quando você apresentou o seu filho a essas entidades mirins, você fez isso para cuidar, você fez isso para proteger, você fez isso para beneficiar, porque você, enganado, acreditava que ia trazer o bem para aquela criança. Mas a pergunta é, trouxe? Não trouxe? Então por que insiste? Essa é a pergunta. Trouxe benefício? Não trouxe. Então por que você insiste sendo fiel a algo que nunca te fez bem? Porque a mesma coisa, seus pais adotivos levaram você para benefício. Sim, senhor. E aí a coisa complicou um pouco mais, porque eu passei a ter problema de saúde, ter problemas respiratórios sérios. E aí, além da rebeldia, além dos problemas espirituais, era eles correndo com o médico comigo, porque eu comecei a ter sintomas asmáticos, problemas sérios nos pulmões. Eu era uma criança que eu era cheia de ferida pelo corpo, né? Os cabelos, eu tinha problema de pele, eu tinha sérios problemas de saúde. Muito gasto com remédio. Muito gasto com remédio. E a situação deles cada vez pior. Cada vez pior. Nós sempre vivemos na miséria. Essa era a realidade. Pro encosto, a gente sempre tinha, mas para a gente não tinha. Ah, então para o encosto sempre tinha? Sim, senhor.
Para a gente não tinha. Então, assim, primeiro era para casa de encosto, era para mãe fulana, pai fulano, e, por último, era para a gente. E nunca tivemos. Isso foi passando comigo, com as minhas irmãs, todas com problema. Aí eu cheguei na fase adulta, aí que o problema intensificou. E aqui eu vivi o verdadeiro inferno, foi aonde eu cheguei no fundo do poço, onde Deus me pegou pelo fiozinho de cabelo e me resgatou. Porque aí eu já tinha sérios problemas, eu não dava certo com ninguém. Eu saía com um homem casado para ver se acabava aquele buraco, não resolvia. Eu ia para as baladas, não resolvia. Eu bebia, não resolvia. Não, eu tenho que arrumar um emprego melhor. Eu arrumava, não resolvia. Porque o diabo até me dava. Eu tinha bons empregos, mas eu não tinha R$1 no meu bolso. Então, eu vivi um verdadeiro... Não, eu tenho que casar. Eu vou casar, porque quando eu casar, isso vai melhorar. Eu casei. Aí eu fui realmente para o verdadeiro inferno. Ele me traía com homem. E ali, se eu já estava no profundo do poço, com aquela dúvida, com aquela dor, com aquela depressão, e com aquelas vozes que elas nunca sumiram, elas só intensificavam ano após ano. Ia lá no final do ano, apresentava para os encostos, vai melhorar, isso aí é porque precisa desenvolver. Nada, aí que piorava. E aí, quando chegou nessa traição, eu falei, não, agora não tem mais jeito. Eu estava com os meus 24 anos. Eu trabalhava numa empresa, e numa empresa tinha uma moça que ela era obreira da igreja. Só que nós, quando estávamos lá atrás, lá na minha infância, a gente era orientado a ir em qualquer lugar, menos na igreja universal, que nós éramos orientados pela Mãe de Santo. Tinha essa orientação. Essa orientação. Você pode ir em qualquer lugar. Qualquer lugar que você quiser ir, você pode ir. Menos na Igreja Universal. Eu lembro que uma vez nós estávamos na casa de encosto, vinha o pessoal da Universal subindo, evangelizando. Ela colocou todos os filhos para dentro da casa de encosto e fechou a porta. Não, você não pode nem encostar perto deles, eles são perigosos. Quando ela me falou da Igreja Universal, eu falei, não, lá não. Eu vou em qualquer lugar, menos lá. Ela falou, mas é o único lugar que vai te salvar, é lá. E aí, no dia que eu saí para me suicidar, foi no dia que eu descobri toda a traição, mandei ele embora de casa. Eu falei, não, agora eu vou dar um fim nessa história. Já dei um fim no casamento mesmo, agora eu vou dar um fim na minha vida. Me arrumei e saí para me suicidar. Eu cheguei no ponto de ônibus, vinha um ônibus. Eu falei, nesse não dá para jogar porque está devagar demais, vai doer. Aí vinha o outro mais rápido. Eu falei, agora vai. Mas eu falei, mas se ele vir e passar, não vai dar certo isso. Eu vou esperar o próximo. No que eu esperei o próximo, veio uma voz falando na minha mente, lembra daquele conselho que a moça te deu? Vai lá. Mas era uma voz tão forte que a voz da dúvida e a voz não conseguia mais falar comigo. Eu entrei dentro do ônibus e fui para a igreja. O ônibus parava na porta. Eu entrei e sentei no último banco. Foi como se eu já tivesse conversado com o pastor, contado toda a minha história. Ele começou a reunião, falou assim, vem aqui na frente, você que está assim, 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 assim. Tem jeito para você. Você sofreu desde o dia que você nasceu até o dia de hoje. Seu sofrimento acaba hoje. Você crê? Eu lembro que eu não sei nem como que eu cheguei diante do altar. Não me pergunte, porque eu não lembro. Eu acho que eu saí esbarrando no povo e eu cheguei. Ele fez uma oração. Quando eu voltei a mim, que eu abri o olho, as coisas tinham cor. Porque, bispo, quando a pessoa tem depressão e ela tem demônios dentro dela, as coisas não têm cor. É preto e branco. É preto e branco. Só pode apresentar o que for para ela. No primeiro dia depois no dia seguinte já não serve mais. A pessoa fica caçando motivos. Não, é porque eu não tenho isso, é porque eu não tenho aquilo. Não é verdade, é porque ela não tem dentro dela quem supre aquele vazio. Não tem luz. Não tem luz. Como está a sua vida hoje? Olha, hoje a minha vida, ela tem luz e muita luz, graças a Deus. Hoje eu me libertei, recebi o principal de tudo, que foi meu batismo com o Espírito Santo. Já tem 16 anos nessa fé, graças a Deus, daquele dia que eu cheguei. Hoje, eu sou muito bem casada. Eu tenho uma vida, eu tenho paz. Eu deito e durmo. E posso dizer, para quem hoje ela vive esse tormento, se ela vir de fato e de verdade, no primeiro dia ela já volta diferente, porque eu voltei. E o problema da asma, que você tinha quando era criança? Sumiu, desapareceu. Pra medicina não tem cura. Não tem cura, eu não tenho nada. Eu faço os exames. Nos pulmões consta que o pulmão teve alguma coisa há muitos anos atrás, mas não tem nada. É para servir de testemunho. Então, eu quero convocar você que está aí e que diz assim, já me disseram a mesma coisa. O que disseram para Sidneia, disseram para mim. Que é para que eu vá em qualquer lugar para resolver o meu problema. Menos na Universal. Se você é essa pessoa
que um dia uma ou várias pessoas te disseram, não vai na Universal, você tem que ser o primeiro da fila. Você tem que ser o primeiro a chegar aqui. Deus está chamando você para tirar da tua vida esse castigo, como tirou da vida da Sidneia. Deus abençoe.